Senhoras e senhores, senhoras acadêmicas, senhores acadêmicos, muito boa tarde. Eu chamo para constituir a mesa os participantes da mesma. Antes de mais nada, o coordenador acadêmico Ivan Junqueira, o professor Martim Lopes Vega, o poeta Antônio Cícero, a professora Luísa Nóbrega, o acadêmico Antônio Carlos Sequim e Gonçalo Ivo, pintor e filho do nosso querido Ledo Ivo. Constituída a mesa, eu deixo o Ivan na presidência e vou sentar lá. Não, gente. Eu não ia ficar aqui. Senhores acadêmicos, minhas senhoras, meus senhores, excelentíssima presidente da Casa, Ana Maria Machado, e os participantes da mesa desta noite. Nós estamos aqui para falar um pouco de Ledo Ivo, homenagear a sua memória e, obviamente, lamentar a forma como ele nos deixou, causando uma imensa surpresa no meio acadêmico. Ledo Ivo morreu longe, em Sevilha, mas esta noite ele volta a estar conosco. Aliás, estará conosco sempre. Eu preparei aqui umas pequenas notas sobre os participantes e o primeiro a falar nesta noite será o poeta espanhol Martim Lopes Vega, que é, como eu disse, poeta, ensaísta e tradutor, nascido na Espanha, autor da novela Notícias del Horto, viveu na Venezuela durante 9 anos e publicou 5 livros de poesia. Seus versos foram traduzidos para o português no número 65 da nossa revista brasileira. De Ledo Ivo, Lopes Vega traduziu Rumor Nocturno, em 2009, Plenilúnio, em 2010, e Calima, em 2011. Eu passo a palavra ao nosso primeiro palestrante. Muito boa tarde. Para mim é um grande honor estar hoje aqui para homenagear a Ledo Ivo. Queria agradecer à Academia esta oportunidade e também a Gonçalo Ivo, que foi o principal artífice da minha presença hoje aqui. Queria começar por dizer que o nome do poeta espanhol do século XXI que eu prefiro é Ledo Ivo. Dito assim, admito que possa parecer uma boutade, mas a termos em conta que os 2 últimos livros de poemas escritos por Ledo Ivo, Mormaço e Aurora, foram publicados pela primeira vez na Espanha e traduzidos para o espanhol, e que esses livros não foram ainda editados no Brasil, o Mormaço foi só agora, se calhar começa a parecer mais uma verdade do que uma boutade. A minha intenção é apenas afilar algumas lembranças que permitam compreender a importância que a poesia de Ledo Ivo tem na poesia espanhola contemporânea. A Espanha gosta do Ledo, e o Ledo gostava da Espanha. Nos seus livros iniciais, publicados na década do 40 do século XX, Ledo, que jamais deixou de ser um poeta brasileiro, deixa claro que queria ser ainda por cima um poeta francês. Se calhar um poeta francês de língua portuguesa, pois ele tinha muito claro que, como diz num seu verso, a minha pátria não é a língua portuguesa, porque nenhuma língua pode querer aspirar a ser pátria. Ledo, que foi todos os poetas possíveis, foi o poeta brasileiro que melhor assimilou a lição de Fernando Pessoa, como demonstra no seu livro Linguagem,
mas também fui o primeiro a reprovar os sofismas do poeta português e de qualquer um que sofista fosse. É inútil falar de Ledo Ivo como se tivesse sido somente um poeta. Ledo recusava-se a escolher uma só identidade e sempre preferiu somar. E se nos seus primeiros livros quis ser um poeta francês, viajando ao indolente país de Baudelaire, como ele próprio afirma num verso, nos seus últimos livros escolheu ser um poeta espanhol. Ou, se quiserem, um poeta brasileiro-espanhol. Espanhol do século de ouro, se precisarem mais pormenores. Na última década, Ledo Ivo confirmou-se como o poeta brasileiro mais conhecido fora do Brasil. Seus livros foram traduzidos para o grego, o francês, o inglês, o holandês e outros muitos idiomas. E ao espanhol nem só na Espanha, que agora falarei nisso, mas também no México, na Venezuela e por toda a Latinoamérica. E em todos os países em que foi traduzido, foi adoptado como um poeta próprio. Todas as tradições achavam um caminho que levava o coração da sua obra poética, que sabia que o único modo de ser universal é manter o coração no sítio próprio, que a única maneira de compreender os homens é procurar-se em repouso conhecer-se ele mesmo. Espanha foi um dos primeiros países onde o Ledo Ivo foi traduzido, e acho que não há poeta contemporâneo em língua nenhuma com tantos valedores, tantos tradutores, tantos editores, tantos leitores entusiasmados na Espanha. O Amador Palacios traduziu uma primeira seleção dos seus poemas que foi publicada pela editora aragonesa Olifante em 1989, com o título La Moneda Perdida. Aquele livro já fez que muitos leitores anotaram o nome do poeta e mesmo que a poesia brasileira é em boa medida injustamente desconhecida na Espanha, Ledo Ivo passou a ser citado habitualmente pelos novos poetas espanhóis. O seu sucesso se confirmou 10 anos depois com a aparição da antologia La Aldea de Sal, traduzida pelos poetas Juan Carlos Mestre e Guadalupe Grande. Aquela antologia apresentava uma muito particular seleção da poesia de Ledo Ivo, muito deudora da própria poética do Juan Carlos Mestre, que naqueles anos alcançou o próprio sucesso com um poema intitulado Cavalo Morto, que começa por dizer: Cavalo morto é um lugar que existe apenas num poema de Ledo Ivo, e que é uma homenagem à poética do nosso poeta e uma das suas veias criativas, a que mais interessou Mestre e Grande e que é a que aparece representada na antologia. La Aldea de Sal foi um autêntico best-seller poético. Aguantou durante meses nas listas dos livros mais vendidos, nas que todos os livros posteriores de Ledo Ivo apareceriam, e ficou como companhia habitual de muitos dos poetas espanhóis. Depois daquelas 2 antologias, tinha chegado o momento para os leitores conhecerem a obra de Ledo Ivo sem mais intermediários que o tradutor, chegando aos seus livros de um modo íntegro, no mesmo modo em que o autor os tinha criado. O primeiro livro que publicou após a sua poesia completa, Requiem, apareceu em tradução em espanhol em Cuba e teve certa circulação na Espanha. Foi então que a editora da Baso Roto, a Jeanette Clarion, me fez chegar a proposta de traduzir os livros de Ledo Ivo. Começamos pelos 2 últimos incluídos na sua poesia completa, O Rumor de Noite e Plenilúnio. É comum dizer que traduzir um poema é escrevê-lo em colaboração com o seu autor. Mesmo que sempre concordei com essa máxima, nunca fui tão consciente da sua verdade até que comecei a escrever em espanhol os poemas de Ledo Ivo. Sei que muitos poetas são muito exigentes com os seus tradutores, mas eu, que já traduzi alguns, não tinha experiência disso. O poeta português Eugênio Andrade, quando eu lhe enviava as minhas traduções, respondia sempre com um sucinto agradecimento, mas jamais me comentou nenhum pormenor relativo às minhas traduções. Com Ledo Ivo foi muito diferente. Sua leitura era uma parte muito ativa do processo de tradução. Nunca deixou de me propor soluções alternativas e às vezes me señalou algum matiz que achava que corria o risco de se perder. Ledo nunca citou sobre as minhas traduções, sobre as minhas soluções, nem sequer aquelas que ficavam mais longe dos seus originais. De facto, acho que gostava mais quando diferiam do seu texto. Muitas vezes, traduzindo seus poemas, especialmente seus sonetos, eu achava intertextualidades com poetas espanhóis do século de ouro que gostava de sublinhar deste modo. Não traduzia o verso de Ledo, senão que colocava outro de Garcilaso de la Vega ou de Lope de Vega. Lembro o nosso encontro na residência de estudantes em Madrid, no que Ledo pela primeira vez leu algumas das minhas traduções de poemas dos últimos. Reparou em algumas dessas minhas tretas e ficou a rir muito. Muito contente, porque assim virava um poeta ainda mais espanhol. E disso, já o tenho dito, ele gostava muito. Esses livros do Ledo tiveram muita fortuna entre críticos e leitores. Recebeu alguns dos prêmios mais importantes.
Eu sei de fonte segura que nos últimos anos foi um firme candidato ao Prémio Rainha Sofia, da poesia ibero-americana. E percorreu Espanha de cima a baixo, convidado aos mais prestigiosos festivais. Em Cosmopoética, em Córdoba, participou numa multitudinária leitura junto a alguns poetas espanhóis e o norte-americano Charles Simic. Ledo-Ivo foi, sem dúvida, a estrela daquela leitura. Foi o único poeta interrompido com aplausos pelo público após a leitura de cada poema, e a leitura poderia não ter acabado ainda, porque todo mundo queria continuar a escutá-lo. Assim escreveu no Jornal de Madrid da ABC o poeta Juan Manuel Bonet, outro dos que leram naquela noite de Córdoba. Vou-me lembrar sempre da tarde de abril do ano passado, quando recitei em Córdoba em companhia, entre outros, do sérvio norte-americano Charles Simic e do brasileiro Ledo-Ivo. Mesmo que tinha conhecido Ivo dias antes em Madrid e voltaria a vê-lo depois, o grande momento da minha lembrança é aquele entardecer na azoteia do Museu Arqueológico da cidade dos Califas, quando todos, mesmo Simic, ficamos apagados por aquela voz maravilhosa que dizia Maceió, o barulho do mar, o salitre, a chuva, os mortos que são como os navios, os morcegos. Caía a tarde, voavam nos vencilhos, soavam os sinos, difuminava-se a campina na noite calma e todos, por uns instantes, movidos por aquela voz tão sua, trasladamos-nos mentalmente ao Brasil. Acho que foi durante aquela viagem que lhe perguntei se estava escrevendo poemas novos. Falou-me do livro que preparava. Falei-lhe da possibilidade de editá-lo antes na Espanha do que no Brasil. E ficou entusiasmado com a ideia e me enviou o livro. A sua publicação foi um acontecimento. Poucas vezes ocorre que um poeta da trajetória de Ledo-Ivo publique um livro novo antes em outro país do que no seu próprio. De novo, ele voltou à Espanha para o lançamento e ficou durante 2 meses na residência de estudantes de Madrid, um lugar mágico no que se cruzam as melhores mentes da nossa geração do 27, García Lorca, Dalí, Buñuel. Ledo foi poeta em residência, uma prestigiosa figura, e na residência editou uma oficina literária e concedeu um bom número de entrevistas. Consolidou-se como um mestre para um bom número dos poetas espanhóis mais jovens. De facto, Ledo era já um poeta espanhol. Lembro uma visita magnífica à biblioteca da residência junto com o Ledo, guiados pelo poeta Luís Munhoz. Ledo olhava os muitos livros e da biblioteca que fora do poeta Luís Cernuda apanhou um exemplar da poesia de António Machado, que pertenceu ao grande poeta do 27. Ledo procurou o poema de Machado, O Olmo Seco, e começou a ler em alta voz para nós. É um poema que releio muito, uma lição de poesia para qualquer poeta espanhol, e reconheço que já não sou capaz de lê-lo sem ouvi-lo na voz do Ledo. Ledo ficava na Espanha, era lido na Espanha, era ao seu modo, como tenho dito, um poeta espanhol. Acho que foi durante aquela estadia que conheceu a Manuel Borràs, editor da Pretextos, se calhar a mais importante referente da edição dos poetas espanhóis e hispano-americanos. Com ele concordou que o seu livro seguinte veria a luz em Pretextos, na coleção La Cruz del Sur, a mesma que edita os melhores poetas contemporâneos da Espanha, do México, da Colômbia, da Argentina. O livro apareceu de novo antes na Espanha do que no Brasil, quando, de facto, nem sequer o livro anterior de Ledo, Mormaço, ainda tinha sido editado aqui. Esse livro novo não era ainda mais do que um projeto. Ledo escrevera uma dúzia de poemas encarregados pelo seu filho Gonçalo para uma edição ilustrada. O livro acabou por intitular-se Aurora e foi no que mais trabalhei, mais perto de Ledo. Depois de me enviar os primeiros 12 poemas, os seguintes foram chegando a conta-gotas, ao mesmo ritmo que los escrevia. Assim chegou aos 30. Numa carta datada 17 de julho de 2012 me escreveu: Querido Martim Lopes Vega, o poeta põe e a deusa branca dispõe. Ela não concordou com o limite de 30 poemas para a Aurora e exige que eu inclua mais este. Traduza e envia. Deve ser colocado no meio do livro. Essa foi a única indicação para a maior parte dos poemas. Ele queria decidir só quais seriam o primeiro e o último. Ele aprovou a ordem que eu sugeri sem mudar nada. Dizia-me sempre: diga ao editor que publique já o livro, pois você é jovem e ainda tem tempo, mas eu sou velho e não quero morrer sem ver o livro. O meu amigo dizia que o Ledo era o poeta mais novo do mundo e que algum dia ele viria abrir um after hours chamado Ledo-Ivo. Realmente era um poeta novo. Era impossível pensar que a Parca fosse assim tão perto. Mas agora é simples achar que ele já o sabia. Aurora, o livro que se publicou na Espanha apenas uns meses depois do seu falecimento, é uma despedida cheia de sabedoria, uma suma de gestos sábios desde o umbral. A última vez que nos encontramos em Madrid, apenas 2 dias antes da sua morte, Ledo me falou que tinha escrito mais 10 poemas, mas que não queria que fossem parte do Aurora.
Foi Gonçalo quem finalmente me enviou esses poemas. Se a aurora estava escrito desde o umbral, Ledo parecia ter escrito esses poemas últimos já desde o outro lado, uma última lição de sabedoria. Se a poesia de Ledo Ivo foi capaz de unir todos os contrários, ao final procurou a maior simplicidade e foi encontrá-la, paradoxalmente, num poeta como Luís de Góngora, o mais abstruso dos poetas espanhóis. Assim foi sempre Ledo. Quero tudo ao que tenho direito, diz um verso de um poema seu. Ele adorava repetir esse verso entre risos sempre que tinha ocasião. Mas de uma vez escutei esse verso numa mesa de restaurante, quando o empregado perguntava-lhe o que desejava. No restaurante e na vida, quis sempre tudo aquilo a que tinha direito. E com um coração do tamanho do mundo, uma cultura literária maior do que qualquer biblioteca do universo, um talento poético digno do clássico que já é, sem dúvidas, ao que tinha direito era a não morrer nunca. Vive para sempre nos seus poemas, mas nem sequer isso é o mais importante. O mais importante é que, graças a isso, nós, seus leitores, vivimos a nossa vida duas vezes, de uma maneira mais sábia e intensa. Obrigado, Ledo. Vou passar a palavra agora a Antônio Cícero, que é poeta, pensador, sobretudo um pensador das relações entre a poesia e a filosofia, é ensaísta, autor, entre outros, dos volumes de ensaios filosóficos O Mundo desde o Fim, Finalidades sem Fim, contemplado com o Prêmio Nestlé de Literatura, e Poesia e Filosofia. Publicou ainda A Cidade e os Livros, um volume de ensaios, e as coletâneas poéticas Guardar e Porventura. Com a palavra, o poeta Antônio Cícero. Boa noite. Boa noite. Agradeço as palavras do Ivan e agradeço também, para mim é uma grande honra participar desta homenagem também, e eu agradeço a academia, agradeço o convite do Gonçalo Ivo. E é uma grande honra também pelo fato de que, para mim, não desde de pouco tempo, não é desde agora, mas desde muito tempo, considero o Ledo Ivo um dos maiores poetas de nossa língua. Eu creio que a primeira coisa que li dele foi, ainda adolescente, que me emocionou muitíssimo, já que eu tinha uns 14 anos, e ainda me emociona muito, é um soneto que se encontrava numa pequena antologia de sonetos brasileiros que eu encontrei na biblioteca de meu pai. E essa antologia se chamava Forma e Expressão do Soneto, e havia sido organizada pelo Paulo Mendes Campos. Era uma obra organizada, que fazia parte dos cadernos de cultura, não é? Que eram publicados pelo, então, Ministério da Educação e Saúde, na década de 50. Pois eu li esse soneto e fiquei muito emocionado, desde essa época, que presto muita atenção à obra do Ledo Ivo. Então, eu devo dizer que, desde que descobri que eram relativamente poucos os poetas de minha geração que compartilhavam do meu entusiasmo pelo Ledo, e que descobri que esse fato se devia mais ao fato de uma certa ignorância da própria obra do Ledo, de não terem lido a obra do Ledo, não é? Eu supus, e continuo a supor, que isso se devia a razões históricas conjunturais que, mais cedo ou mais tarde, deveriam ser superadas. Pois bem, quando eu participei de um encontro de escritores de expressão ibérica, intitulado Correntes de Escrita, em Portugal, encontro de que também participou o Ledo Ivo, ficou evidente para mim a admiração imensa
que muitos escritores portugueses, e confirmando o que Martim López Vega acaba de dizer, muitos escritores de língua espanhola, espanhóis e hispano-americanos, demonstravam pela obra do Ledo Ivo, por ele, pela figura dele. Para mim, isso confirmou o juízo inicial que sempre fiz sobre a poesia dele, de que ela seria cada vez mais apreciada também no Brasil. Por essa razão, na verdade, para homenagear, como eu não sou propriamente nem crítico, nem um erudito especializado na obra do Ledo Ivo, eu proponho homenageá-lo lendo alguns dos poemas de que mais gosto dele, meia dúzia de poemas de que eu gosto muito do Ledo Ivo. O primeiro, e começo com esse soneto que me impressionou desde a juventude, que se encontra, chama-se A Doce Sombra dos Cancioneiros. A doce sombra dos cancioneiros, em plena juventude encontro abrigo. Estou farto do tempo e não consigo cantar solenemente os derradeiros versos de minha vida, que os primeiros foram cantados já, mas sem um antigo acento de pureza ou de perigo, de eternos cantos, nunca passageiros. Sobo-los rios que cantando vão a lírica imortal do degradado, que estando em Babilônia, quer Sião, irei levando uma mulher comigo e serei, mergulhado no passado, cada vez mais moderno e mais antigo. O outro é completamente diferente. Aliás, escolhi esses poemas para serem exemplo também da riqueza da dicção, da fantasia, da forma, da temática da poesia do Ledo Ivo. Eu vou ler um outro completamente diferente, que é A Valsa Fúnebre de Ermengarda, cujo tom é outro completamente diferente. E se encontram nessa monumental obra, né, de Ledo, que vai até 2004. Né? Valsa Fúnebre de Ermengarda. Eis-me junto à tua sepultura, Ermengarda, para chorar a tua carne, pobre e pura, que nenhum de nós viu apodrecer. Outros viriam lúcidos e enlutados, porém eu venho bêbado, Ermengarda, eu venho bêbado. E se amanhã encontrarem a cruz da tua cova jogada ao chão, não foi a noite, Ermengarda, nem foi o vento, fui eu. Quis amparar a minha embriaguez à tua cruz e rolei ao chão onde repousas, coberta de boninas, triste embora. Eis-me junto à tua cova, Ermengarda, para chorar o nosso amor de sempre. Não é a noite, Ermengarda, nem é o vento, sou eu. Um outro que eu quero ler é O Ofício de Viver, que já é de uma outra época, já dos Cânticos, 223. O Ofício de Viver. Vou sempre além de mim mesmo em teu dorso, ó verso. O que não sou nasce de mim, e máscara mais verdadeira do que o rosto toma conta de meus símbolos terrestres. Imaginação. Teu véu envolve humildes objetos que na sombra resplandecem. Vestíbulo do informulável, poesia, és como a carne, atrás de ti é que existes, e as palavras são moedas. Com elas, tudo compramos, a árvore que nasce no espaço e o mar que não escutamos, formas tangíveis de um corpo e a terra em que não pisamos. Se inventar é meu destino, invento e invento-me, canto.
o queixa do editor de poesia. Passei Queixa do editor de poesia. Poesia não se vende, ninguém a entende, suspira o editor. Poesia, poesia, ninguém te entende. És como a morte e o amor. O ganhador. Tudo que ganhei se desfez no ar como uma metáfora. Agora, só guardo o que perdi. O vento que soprava na colina, a neve que caía no aeroporto e o teu pubis dourado, o teu pubis dourado. E a passagem, esses já são de O Rumor da Noite, que é um livro já de 2000, O Rumor da Noite. A passagem 975. Que me deixem passar, eis o que peço diante da porta ou diante do caminho, e que ninguém me siga na passagem. Não tenho companheiros de viagem, nem quero que ninguém fique a meu lado. Para passar, exijo estar sozinho, somente de mim mesmo acompanhado. Mas, caso me proíbam de passar, por ser eu diferente ou indesejado, mesmo assim passarei. Inventarei a porta e o caminho, e passarei sozinho. E, finalmente, o último que eu vou ler, que é um bem mais recente, que é de 2004, né? Que é um último soneto também, de 1043, o soneto da porta. Quem bate à minha porta não me busca, procura sempre aquele que não sou, e vulto imóvel atrás de qualquer muro é meu sósia ou meu clone em mim oculto. Que saiba quem me busca e não me encontra, sou aquele que está além de mim, sombra que bebe o sol, langra e lacuna, unidas na quimera do horizonte. Sempre andei me buscando e não achei, e ao pôr do sol, enquanto espero a vinda da luz perdida de uma estrela morta, sinto saudades do que nunca fui, do que deixei de ser, do que sonhei e se escondeu de mim atrás da porta. Eu vou passar a palavra agora a Luísa Nóbrega, que recentemente publicou um estudo notável e abrangente sobre a poesia de Leduivo. Luísa Nóbrega é poeta, ensaísta e, atualmente, professora de Literatura e Artes Visuais da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Especialista na análise dos discursos poéticos e na interpretação dos Lusíadas, é autora, entre outros, de Canto Molhado. Foi ainda pesquisadora do Centro de Literatura Portuguesa da Universidade de Coimbra e do Instituto de Estudos Portugueses da Universidade Nova de Lisboa. Com a palavra, Luísa Nóbrega. Obrigada. Excelentíssima senhora doutora Ana Maria Machado, senhores e senhoras acadêmicos e acadêmicas, prezados componentes da mesa. Na verdade, eu, como sou escritora e uma estudiosa da obra do Leduivo,
entendi que a minha participação nessa homenagem deveria ser a leitura de um texto, no qual procurei resumir um estudo longo que fiz sobre a poesia completa dele. É este um momento, além de memorável, duplamente desafiador, no qual a consciência da responsabilidade que implica atender ao honroso convite para erguer a voz entre eminentes letrados, mistura-se a vasta emoção por reverenciar alguém cuja súbita desaparição para o mundo visível se nos impõe como vazio categórico. Um duplo desafio que se conclui na interrogação: o que dizer neste momento de tão justa homenagem a um indivíduo admirável, polígrafo autor de uma obra prodigiosa? O que dizer perante a ausência do grande espírito que se retirou? Evidentemente, me alinho a todos os críticos e amigos que em Leduivo exaltam as numerosas virtudes, sejam as do sujeito empírico, o homem de carne e osso, sejam as do espírito criador, escritor polimorfo, poeta, romancista, cronista, contista, ensaísta, tradutor, memorialista. Concordo inteiramente com aqueles que reconhecem em Leduivo um indivíduo dotado de uma inteligência extraordinária, associada a um vasto e profundo conhecimento histórico-literário, a uma memória espantosa, a uma aguçada sensibilidade, a um senso crítico impressionante. Partilho com aqueles que o conheceram mais de perto a admiração ante o assombroso vigor do seu fulgurante intelecto e o espanto ante sua versátil vivacidade. Confirmo aqueles a quem inspirou o sentimento de grata estima sua inesgotável generosidade e de reverente admiração sua espontaneidade cativante. Acima de tudo, confirmo todos os que, como eu, tiveram a boa fortuna de nele reconhecer um autêntico. Concordo ainda com aqueles que se admiravam e se admiram da confluência em Leduivo das mais opostas qualidades, que nele se complementavam, dele fazendo um homem ao mesmo tempo metafísico e pragmático, sério e brincalhão. Curiosa conjunção que me levou algumas vezes a lembrar-lhe em nossas conversas aquele verso famoso que arremata a estância 154 do canto 10º dos Lusíadas, na qual Camões, ao fim do seu portentoso poema, dirigindo-se ao monarca, assim diz de si próprio: nem me falta na vida honesto estudo, com longa experiência misturado, nem engenho, que aqui vereis presente, coisas que juntas se acham raramente, porque em Leduivo deu-se uma conjunção de virtudes cuja incidência num só indivíduo é de fato rara. Mas ainda me alinho ao coro dos leitores de sua vasta obra, que nele reconhecem o poeta de primeira grandeza, autor de Imaginações, Ode e Elegia, Ode ao Crepúsculo, Ode à Noite, Cântico, Linguagem, Magias, Finisterra, A Noite Misteriosa, Calabar, Mar Oceano, O Rumor da Noite, Plenilúnio, Mormaço, Réquiem e Aurora. Com tudo isto estando de acordo, mas centrando o olhar sobre o poeta, trarei aqui à pauta algumas observações remissivas ao estudo que fiz sobre sua poesia completa, inicialmente intitulado, em remissão a um de seus poemas, O Caminho Branco, a essência em movimento na poesia de Leduivo. Mas depois ampliado, por recomendação do próprio poeta, com a leitura das obras posteriores, Mormaço e Réquiem, e publicado tendo por título seu verso Quero Ser o que Passa, é que, ao acompanhar o fio de seu longo percurso, observando-lhe as incidências semânticas, nele dispostas como cintilações epifânicas, deparei-me com um sentido surpreendente. Dizer hoje desta descoberta será o meu modo de homenagear o saudoso poeta e inesquecível amigo. O leitor de Leduivo distingue em sua poesia uma constelação de temas recorrentes, nos quais o iniciado em teoria poética identifica nodos semânticos portadores de um sentido. Entes concretos ou abstratos, mar, noite, lama, porta, amor, vento, morte, e uma galeria de bichos os mais variados, reiteram-se nos versos como signos significativos. E, quando lida sua obra sistematicamente, em ordem cronológica, do primeiro ao último livro, um tema também constante se mostra como regente, aquele que faz convergir em todos os entes abstratos e concretos num sentido, o tema do poeta caminhante.
E então sua poesia, com as cintilações que dela se desprendem, revela-se ao leitor, seja ele iniciado ou não em teoria, como a longa caminhada de um poeta filósofo através desses entes e formas. A aventura de um buscador incansável da essência do mundo nas aparições visíveis que este lhe oferece em seu percurso. Desde o início, a poesia de Ledo-Ivo se define como a jornada de um poeta dinâmico, em incessante movimento entre as múltiplas formas do mundo e entre os princípios opostos em que elas se manifestam, rumor e silêncio, luz e treva, dia e noite. Nessa inquietude, desde o início ele se rende ao apelo dos entes, em sua aparência fenomenológica, de formas visíveis particulares e diferenciadas, mas neles inquirindo a essência ontológica invisível que lhes subjaz, o princípio sem forma que os anima e move e une. Da formiga à estrela, do verme à galáxia, tudo o motiva, intriga e comove. E é com esta íntima determinação que ele interroga a raposa, a coruja, o mendigo, os amantes, o gavião. Ou, mais precisamente, é com esta disposição meditativa que interroga, nos entes concretos e particulares, sua pertença a um princípio imaterial inapreensível, inefável, seu destino de impermanência, seu caráter perecível, sua breve oscilação entre vida e morte, no teatro de sombras que o poeta inquire com total disponibilidade, mas ao qual não se prende e com o qual não se ilude, sabendo-o a aparência precária de efemeridades enganadoras, mas nem por isto menos merecedora da sua incisiva e compassiva atenção. Acolhendo todas as florações da circunstância e rendido à sua imanência, nelas persegue, ao mesmo tempo, a transcendência que em essência as confunde, na profunda unidade a que se refere Baudelaire em seu poema Correspondance. Já desde a obra inaugural, As Imaginações, com a irrupção da consciência do seu próprio destino, declarado no título e nos versos do poema Justificação do Poeta, dá-se o primeiro momento na arrancada de Ledo-Ivo para a aventura da poesia, como ofício de alquimia do verbo, em busca do inefável. Mas é na ode ao crepúsculo que a porta da aventura se abre de pá em pá. Esta ode, que Sérgio Buarque de Holanda considerou, àquela altura, sua obra mais bela, se não a mais importante, definindo o poeta como um caminhante, elege sintomaticamente a hora fronteiriça da indefinição, em que já não é dia e ainda não é noite, e em que, portanto, os opostos se equilibram numa suspensão do sentido, como o instante de lançamento dos temas-chave recorrentes em sua poética itinerante. Nessa determinada disposição para a inquietude, afirmando não o ser, mas o seguir, como que seguindo o fluxo caudaloso de um rio, ele prossegue com vigor inquebrantável ao longo de toda a sua poesia completa, que reúne em mais de 1000 páginas a obra produzida de 1940 a 2004, mantendo a mesma atitude quando escreve Mormaço. Definindo o pássaro como aquele que passa, proclama em A Passagem, que me deixem passar, eis o que peço. E mesmo no último poema desse volume, intitulado O Desejo, afirma, num verso categórico que se me impôs como título do meu estudo de sua obra, quero ser o que passa. Mas por que a essência por ele buscada nos entes e formas do mundo só se acha no caminhar, obrigando o seu buscador ao eterno movimento, ao qual tantas vezes se refere, proibindo-lhe repousar mais que um breve instante? A resposta a esta questão está estreitamente vinculada ao sentido que se nos evidencia na leitura da poesia de Ledo-Ivo, sentido que mais precisamente deve chamar-se não sentido. No poema O Poeta e os Críticos, o próprio Ledo-Ivo nos esclarece quanto ao sentido de sua obra, quando enumera, com sua fina ironia, os múltiplos sentidos achados por seus intérpretes, cada um nela elegendo como predominante um dos seus temas-chave, e ao fim os arremessa todos ao vento, que em sua poesia é signo de incerteza, agente da impermanência e demolidor de todas as respostas. E este lançar ao vento as hipóteses interpretativas do sentido de sua obra já nos dá a chave desse sentido que é não sentido, pois não é casual que o vento seja quase o principal na hierarquia dos seus temas-chave, cedendo a palma apenas ao nada, este termo final de seu percurso poético-filosófico, redutor mor de todos os sentidos achados à dimensão de um não sentido sutilmente apercebido.
Na profusão torrencial de versos que portam inumeráveis e diversificados entes, formas e cores, o poeta abraça todos os seres e todos verte ao não ser. Como Álvaro de Campos de Tabacaria, Ledo conduz a carroça de tudo pela estrada de nada, fundindo o múltiplo e diverso na unidade insubstancial, da qual o vento é agente e o nada consumação. Não se trata aqui, porém, de um nihilismo pessimista, e sim de uma pura percepção da vacuidade, da insubstancialidade universal dos entes e formas particulares, que inexistem em si próprios e por si próprios, porque existem em interdependência e interrelação, impelindo por isto o poeta-filósofo ao eterno movimento que o faz caminhante, de uma forma para outra forma, sucessivamente buscando a essência do mundo no intervalo entre os seres. A hora intervalar do crepúsculo e da madrugada, ponto indeciso em que as coisas ainda não são e já não são. Ultrapassando a aparência fenomênica e revelando a essência no vazio, a poesia que se apercebe desta essência em movimento, mais que dialética, é dinâmica. Não um aniquilamento nirvânico que se fixa em imobilidade, e sim uma dinâmica expectação. Este é o sentido dos versos de uma das suas mais esplêndidas composições, O Caminho Branco. O de um caminho que, passando pela múltipla diversidade dos entes, com distintas formas e cores, neles percebe a unidade sem forma, sem cor, sem substância. Vou por um caminho branco, viajo sem levar nada. Minhas mãos estão vazias, minha boca está calada. Vou só com o meu silêncio e a minha madrugada. Vou por um caminho branco que parece a Via Láctea. Vou por um caminho branco e nada levo nem tenho, só vou levando o meu nada. Versos que se reiteram em outros, no poema Areia Branca. Entre tudo ou nada nem tudo, no caminho branco. Entende-se o adjetivo. O branco funde todas as cores na ausência de cor, em que as diversidades desaparecem. E por isto dele nos diz o pintor Kandinsky, teorizando sobre a cor, que é, muitas vezes, considerado uma não-cor, símbolo de um mundo onde todas as cores, enquanto propriedades de substâncias materiais, se dissiparam. Esse mundo paira tão acima de nós que nenhum som nos chega dele. Dele cai um silêncio que se alastra para o infinito. Mas acrescenta que o silêncio desta não-cor não é morto, que ele transborda de possibilidades vivas, é um nada repleto de alegria juvenil. Esta expressão de Kandinsky para o branco, um nada repleto de alegria juvenil, presta-se perfeitamente à poesia de Ledo-Ivo. Pois o poeta metafórico que aqui nos leva, como em outros de seus voos, mais que às alturas do plano metafísico, à longura sideral e cósmica, é também o poeta versátil que facilmente nos traz de volta, em versos outros, prosaicos, coloquiais ou mesmo satíricos, ao chão concreto da vida cotidiana. Mas se o adjetivo é branco, o substantivo aqui a ele associado é caminho, indicando o movimento. E os dois, substantivo e adjetivo, se associam por quê? Se a essência apenas se acha na unidade, no todo indistinto a que tudo pertence, como as cores se fundem no branco, então buscar e seguir esta essência obriga o seu buscador ao movimento incessante entre as diversas formas. São estes, então, os termos da equação que aqui se propõe. Poeta, filósofo, caminhante, buscador da essência na circunstância, contemplador da essência insubstancial do mundo, no vazio intervalar que une as formas diversas dos entes particulares numa unidade sem forma. Ora, sucede que a descoberta do intervalo em que se acessa, caminhando a essência como vacuidade, que funde em unidade profunda a multiplicidade do mundo, investe o poeta nascido entre os Maceiós numa muito antiga tradição de poetas e filósofos caminhantes, vetustos precursores de Rousseau, Schopenhauer, Heidegger e Rimbaud. Refiro-me, por exemplo, ao filósofo Nagarjuna, 14º patriarca budista, cujos tratados demoliram em versos os postulados da doutrina do caminho óctuplo. Ou ao mítico andarilho chinês, a quem se atribui a filosofia do caminho perfeito, que ainda reverbera no poeta Fernando Pessoa, quando postula, no texto Caminho da Serpente, a via do filósofo que abre caminho, serpeando entre os contrários,
sem negar ou afirmar nenhum. Diz-nos, sim, a tradição, que um caminhante mora antecede em muito a todos os que, filósofos ou poetas, enquanto contemplam e refletem, caminham. E a razão desse caminhar está bem expressa num lendário relato dos anais taoístas, segundo o qual Confúcio, voltando de uma visita a Lao Tse, o indomável itinerante, assim relatou o encontro aos seus discípulos. Do pássaro, sei que ele pode voar. Do peixe, sei que ele pode nadar. Dos quadrúpedes, sei que eles podem correr. Os animais que correm podem ser apresados pela rede. Os que nadam podem ser apanhados pela vara. Os que voam podem ser alcançados pela flecha. Mas o dragão eu não o posso conhecer. Ele se eleva ao céu sobre a nuvem e sobre o vento. Eu hoje vi Lao Tse, e ele é como o dragão. Elevado sobre a nuvem e o vento, o dragão, porque tem todas as naturezas sem se fixar em nenhuma, não pode ser capturado. Lao Tse, para o moralista pragmático que era Confúcio, assemelhava-se a este ser fantástico, porque não podia ser definido. Se refletirmos sobre este relato, lembrando-nos dos movimentos inumeráveis de Leduiva através das formas existentes, recusando-se a enquadrar o seu verso em qualquer molde fixo, poderíamos compreender melhor o que motiva e a que se destina o seu movimento incessante, itinerante entre todas as solicitações das formas fenomênicas, disponível a todas, sem se prender a nenhuma. Ele não incorre na ilusão de fechar-se ao real, nem de, a ele abrindo-se, ser capturado. E assim, nenhum epígono de Confúcio logrará encaixar numa moralidade pragmática ou numa estética programática o criador de uma obra que é a expressão poética da mais genuína liberdade. Ocorre, contudo, ao termo do percurso, uma significativa mudança, do caminhar e passar ao deter-se e contemplar. Enquanto escreve Mormaço, o poeta compõe também, a bordo de aeronaves, um poema extraordinário, que até onde alcanço é sua obra-prima, quinta essência depurada e transfigurada de seu hercúleo percurso, e será também futuramente reconhecido como uma obra-prima da poesia brasileira e da poesia tout-court. Neste, dedicado à amada já desaparecida, e por isto intitulado Requiem, opera-se uma significativa alteração. Aqui o movimento cessa. O poeta já não acelera o passo seguindo o curso do rio, mas se detém ante um lago metafísico e metafórico, no qual toda a alquimia procedida se transmuta em metáfora pura, que se anuncia no puro silêncio de uma quietude expectante. Pura contemplação do nada, lançada já nos primeiros versos. Aqui estou, à espera do silêncio. De mim mesmo afastado pela morte, essa concha que não guarda o barulho do mar, é aqui que termina, na lama negra dos Maceós, o meu longo caminho entre dois nadas. A obra de Leduiva, então, se revela, no fundo de toda a sua inquietude, como uma contemplação meditativa, da qual emana a mais profunda e genuína compaixão. Mas qual a importância de tais considerações? E por que hoje trazê-las à guisa de homenagem ao poeta que se foi? É que o sentido expectante achado por Leduivo em sua itinerância que se conclui em contemplativa quietude significa, afinal, o legado que ele nos deixa e será, sem dúvida, patrimônio da humanidade, fonte de inspiração para futuros poetas, como já é motivo de reflexão para os seus atuais leitores. Que o autor do Requiem disto era consciente é o que se denuncia nos versos do seu poema Aurora, primeiro de um livro com o mesmo título que o inesquecível amigo me ofereceu, ainda inédito, e com o qual encerro hoje esta minha reverente homenagem. Ao romper da aurora, tudo é epifania, e minha vida inteira em mim vive um instante de luz e de alegria, e o sol indispensável vai clarear meu dia. Pouco importa o que tragam as horas traiçoeiras, que estão à minha espera, ao longo do horizonte. Nesta aurora radiante, já sei que a escuridão, vinda do céu ciumento, pousará no meu chão, e a bruxa insaciável emergirá da treva, trazendo para mim o sinistro lençol que apaga para sempre a luz de qualquer sol. Mas isto pouco importa. Estou vindo da sombra,
do mistério da noite e escuto jubiloso a voz inumerável da promessa do dia. Todavia, todavia, estou nascendo agora, nascendo de mim mesmo, no mundo luminoso de uma aurora perpétua. E trago a claridade que me permite ver a matéria do mundo. E tudo é epifania. Momento ao acadêmico Antônio Carlos Sequim, que é titular de Literatura Brasileira da Universidade Federal do Rio de Janeiro e professor dessa mesma disciplina nas universidades de Bordeaux, Rennes, Sorbonne, Roma, Mérida e Nápoles. Antônio Carlos Sequim é também professor emérito da UFRJ. Entre suas obras figuram Todos os Ventos, poesia, e os volumes de ensaios Poesia e Desordem, escritos sobre poesia e alguma ficção, e João Cabral, A Poesia do Menos, que recebeu o prêmio Silvio Romero da nossa academia. Com a palavra, Antônio Carlos Sequim. Boa noite, eu saúdo os companheiros aqui da mesa, saúdo as senhoras e senhores acadêmicos, senhoras e senhores, meus amigos. Vou apresentar aqui 3 pequenos textos encadeados. O primeiro, de uma visão mais abrangente da obra de Ledo, bastante curto. O segundo, uma leitura específica de um livro. E o terceiro, um poema que um famoso poeta, dos mais famosos da nossa literatura, escreveu a propósito da morte de Ledo Ivo. Então, daqui a pouco vamos ver que o poeta será esse. Pelas constelações. Essa visão Minha abrangente pátria são os me levaria apípedos navios e o a farol reproduzir para no alto todos da colina. Minha o texto que pátria eu preparei é a mão do mendigo na manhã sessão radiosa. da saudade, e São que os foi lido estaleiros aqui para os apodrecidos, meus confrades os no cemitérios dia marinhos, 10 de janeiro de onde os meus 2013, ancestrais, quando tuberculosos, muitos acadêmicos empaludados, também prestaram não param a de sua tossir homenagem e à tremer memória do nas nosso noites Ledo. frias, e o cheiro de açúcar Produtivo. nos armazéns portuários, 26 e as livros de tainhas poesia, que se debatem 6 nas de redes ficção, dos pescadores, 15 de e as ensaio, restas de cebola tradutor de Dostoiévski enrodilhadas na e de treva, Rimbaud, e a traduzido chuva em que 5 cai idiomas. sobre os currais de Embora, peixe. com razão, se A considerasse língua de quem me basicamente utilizo poeta, não é e Ledo nunca foi foi a homem minha de letras, pátria. na Nenhuma mais língua ampla enganosa acepção é a do termo, pátria. Ela praticando serve com alto apenas nível e para que eu consistência celebre a todos minha os grande gêneros e pobre literários. pátria muda, minha pátria Participativo. desintérica e desdentada, A menos que sem estivesse gramática ausente e do sem Rio, dicionário, Ledo jamais minha pátria faltava às sem palestras língua das e sem terças palavras. e às sessões das quintas da academia. Interessava-se por tudo e sobre cada assunto emitia um juízo, jamais neutro. Ora apimentada pela ironia, ora adoçada pelo afeto, sua palavra driblava as expectativas do lugar comum. Decifrar Ledo Ivo não era missão para principiantes. Criativo. Conjugando sua poderosa imaginação à memória da infância de que nunca se despediu, Ledo não experimentou o declínio da capacidade criadora. Ao contrário, parecia superar-se a cada livro, como demonstra o fulgor de seu Requiem, ilustrado pelo filho Gonçalo e publicado aos 84 anos do poeta. A vontade nas formas fixas ou nas livres, no verso conciso ou no de amplo fôlego, sentia-se contemporâneo, tanto dos autores medievais, em suas cantigas de escárnio, quanto de escritores que sequer chegaram à casa dos 20 anos. Daí, num verso célebre, aqui lido, ter se definido como, aspas, cada vez
mais moderno e mais antigo. Nuncupativo. Esse estranho adjetivo foi escolhido por Manuel Bandeira, que o desencavou para rimar com o sobrenome do poeta. Sugiro outro para designar a imagem que dele guardaremos: Ledo vivo. O segundo texto é uma leitura específica de um livro de Ledo Ivo, publicado em 1995, intitulado Curral de Peixe, e que comporta 3 partes. A primeira delas se intitula Os Terraços do Mar. Nessa primeira parte, Os Terraços do Mar, 41 textos revelam a presença ostensiva de um poeta semeador de descrenças. Cito: toda vida é treva, por mais que a ilumine a luz de 100 velas. E também de incertezas. Cito: não sei quem sou, não sei quem bate a porta usando a minha mão. A dúvida metódica diante dos desconcertos do mundo parece compor o fio unificador dos poemas. Circulando entre o solo natal, capturado em sua trivial miudeza, e o espaço cósmico, espelho ampliado da neblina humana, Ledo Ivo vislumbra, em ambas as dimensões, signos de corrosão e perda. Todavia, o que essa opção poderia conter de patético acaba por atenuar-se através da ironia, presente tanto num poema como O que eu disse a Craca, quanto na concepção de uma história regida pela paródia. Um desejo de história do nada, rasura plena sem vestígios, escapa dos versos de Queimada. Cito: queime tudo o que puder, as cartas de amor, as contas telefônicas, o rol de roupa suja. Não deixe aos herdeiros esfaimados nenhuma herança de papel. O segundo bloco, Dia e Noite, é integrado por 42 sonetos de variadíssima fatura no que concerne ao ritmo, à métrica, à rima, e obsessivamente preenchidos, esses 42 sonetos, pelos pares claro, escuro, manhã, tarde, noite, dia. Em algumas peças, há uma curiosa convivência entre a medida nobre do alexandrino e a vulgaridade da matéria nele contida. Cito: era um boteco imundo perto da central. Entre putas escrotas e burros sem rabo, eu escutava a chuva cair dos telhados. A orfandade literal expressa na parte 1 é agora ampliada para uma espécie de orfandade de si próprio, por meio da subtração de balizas de reconhecimento. Cito: por onde quer que eu vá, levo sempre comigo um pronome incompleto. Como pesa esse embrulho. Nesse desnorteio radical, o poeta registra a perda do perfil legível do mundo. Cito: o sol a pino e a sombra se equivalem, e mistura, no mesmo passo, as caracterizações da pureza e da sordidez. Cito: a noite triunfante enxota o dia, troca a luz pela sombra e só nos deixa uma pomba arrulhando na sarjeta. Já em Salteador, derradeiro segmento, terceiro segmento de Curral de Peixe, o aspecto do epigrama se manifesta na quase totalidade dos 35 poemas. Verdadeiros exercícios de escárnio e mal dizer, os textos fustigam a cupidez, a inveja, a gula e o adultério, dentre outras marcas humanas, expondo ainda em um desafio litorâneo as armas cínicas do politicamente incorreto. E cito esses versos:
uma baleia ferida na praia de Saquarema. A terra já problemática enfrenta mais um problema. Como salvá-la da morte ou convertê-la em poema? Nada disso, no entanto, se compara à mordacidade elevada até o sarcasmo de versos dedicados a comunidades literárias. Leiam-se a esse desrespeito a morte de um estilista. Aí eu cito. No recito acadêmico foi comparado a Camilo, e seus pares derramaram lágrimas de crocodilo. Ou ainda, um inimigo supérfluo. Era um poeta muito conciso, só e sumário, agora o esconde o excesso póstumo de um epitáfio. No último poema do livro, O Poeta e os Críticos, Ledo Ivo ironiza a flutuação dos traços com que os ensaístas procuraram classificar, isto é, reduzir, a sua obra. Poesia da claridade, poesia da escuridão, do amor, da infância, da morte, do tempo, do laconismo, do excesso, imerso em meio a tantas polarizações, indaga: onde começo e termino? Simulando não saber o que de si existe naquilo que por outros lhe é atribuído, o poeta, afinal, parece dialogar com o também crítico e memorialista Ledo Ivo, que, em suas Confissões de 1979, anota, aspas, desconfiai dos que tudo aceitam, explicam e compreendem. A incompreensão é um dos ingredientes da inteligência. E, finalmente, eu disse esse encadeamento de textos, né? Um famoso poeta escreveu sobre a morte de Ledo. E, curiosamente, esse poeta que escreveu sobre a morte de Ledo morreu 13 anos antes de Ledo. Então, já aqui um jogo de paradoxos. Não? Como explicar que este poeta escreveu sobre a morte tendo morrido antes? Esse enigma se desfaz quando eu informo a vocês que, em 1945, num exemplar de um engenheiro, João Cabral, na dedicatória, compôs um poema para Ledo Ivo. E esse texto consistia na sugestão de um futuro epitáfio para o poeta, para o amigo, que na época contava apenas 21 anos. E aí está, então, a sugestão de epitáfio que João Cabral escreveu para Ledo Ivo com 21 e Cabral com 24, 25 anos. Aqui repousa, livre de todas as palavras, Ledo Ivo. Poeta na paz reencontrada de antes de falar, e em silêncio, silêncio de quando as hélices param no ar. E João Cabral dizia que se Ledo Ivo morresse cedo, eu não sei se era guisa de incentivo ou sugestão, mas que ele seria o Rambo da poesia brasileira. Ao que Ledo retrucava que ele preferia ser o Vitor Hugo da poesia brasileira, que faleceu aos 83 anos. E o Ledo ainda suplantou em 5 anos a sua profecia de Vitor Hugo. E Ledo Ivo encontrou a paz definitiva de que fala João Cabral no dia 22 de dezembro de 2012, antevéspera do Natal. Mas não nos deixou. Aqui estamos celebrando-lhe a voz, ou melhor, deixando que sua obra fale através de nós. Porque, a rigor, é sempre falso o silêncio de um poeta verdadeiro. A todo momento, sopradas pela paixão dos leitores, as hélices de sua poesia recomeçam a girar numa vitória definitiva contra a morte.
estudou pintura no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, orientado por Aloysio Carvão e Sérgio Campos de Melo. Formado em arquitetura pela Universidade Federal Fluminense, lecionou do Departamento de Atividades Educativas do MAN e deu aulas como visitante na Escola Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro. Vive há muitos anos em Paris. Realizou exposições individuais e coletivas no Brasil e no exterior. Com a palavra, Gonçalo Ivo. Boa noite a todos. Queria agradecer à presidente Ana Maria Machado, porque logo após o falecimento do meu pai, no dia 23 de dezembro, estou lhe corrigindo, tá? Foi na madrugada. Foi na madrugada, mas já era 23. Ela me telefonou, eu estava em Sevilha, e ela falou assim, olha, vamos fazer uma homenagem ao seu pai, e queria que você escolhesse algumas pessoas para falarem sobre a obra dele, refletirem uma coisa bonita na academia e tal. Falei, está muito bem. E aí pensei bastante, e ele tem dezenas de amigos na casa, né? Espero que 42, né? Amigos, né? Mas resolvi optar unicamente por poetas, né? Porque era a seara do meu pai, né? Então, a grande amizade, por exemplo, que o papai tem por Venâncio, por Sábato Magaldi, não vou enumerar os 41 acadêmicos, né? Mas 40, muito bem, né? Mas eu resolvi optar só por poetas, porque eu imagino que dessa forma a gente pudesse falar um pouco mais em profundidade, né, do que seja a grande arte, foi isso que sempre permeou a minha relação com meu pai, né, longe de vulgaridades, de questões pequenas, né. O Ledo era um intelectual muito culto, né, falando do intelectual, e cada um deles, né, da minha escolha, vou falar basicamente disso, porque é redundante falar mais alguma coisa. O Ivan, por causa da amizade com meu pai, né, do belíssimo ensaio, né, no livro de poesias completas, um ensaio até revelador, né, inesperado, citado até fora do Brasil, né, como uma divisória, né, uma visão né, nova, né, sobre a poesia de Ledo Ivo, né. O Sequim, né, porque meu pai nutria uma amizade muito grande, né, os dois conviviam com Ledo e iam à nossa casa. A professora e poeta Luísa Nóbrega, por causa do belíssimo ensaio que escreveu sobre o Ledo, né, Quero Ser o que Passa, né. Antônio Cícero, porque, enfim, amigo meu, né, amigo de amigos meus, né, grande poeta também, uma pessoa inteligentíssima e delicada, que frequentou um pouco a nossa casa, já no final da vida do meu pai, né, por quem meu pai nutria também uma grande admiração, né, foi levado em casa por Luciano Figueiredo, que é um artista plástico, amigo meu, né, e penso eu que poetas, né, acrescentam em sua poesia a poesia dos outros, né, como os pintores, né. E Martim Lopes Vega, fiz questão, né, de convidá-lo e trazê-lo aqui ao Brasil, porque através do Martim eu mesmo redescobri a poesia do meu pai, né, traduzida numa outra língua, né. Várias pessoas me disseram, impressionante como a poesia do Ledo se aplica bem à tradução, principalmente à tradução em espanhol, né, exatamente. Então, e Martim é um poeta que eu admiro, já escreveu sobre o meu trabalho, e pensei numa mesa quase que familiar, quase que de casa, né. Com relação ao que o Sequim falou, né,
sobre a morte dos poetas, eu queria ler um trecho de um pequeno poema de Jorge de Sena, que chama-se A Morte de Manuel Bandeira. Vou ler só um pedacinho do poema, porque tem a ver com o que ele falou. Fala assim: no fim das contas, há centenas de poetas que nunca conheci, que admiro e que nem sequer estou certo de valer a pena havê-los conhecido. Seriam suportáveis, humanamente suportáveis, o Dante ou o Camões? Não. O que de súbito encontro é um vazio maior. Morreu. Não dirá mais nada. Nada sentirá que nos revele. Os poetas morrem como toda a gente. A poesia deles fica. Essa noite, fim de tarde, noite tão bonita a respeito da poesia do meu pai, é um momento de grande emoção para mim, para minha família, para as minhas duas irmãs, Maria da Graça, que está aqui, Patrícia, né, para as minhas sobrinhas, né, e só para terminar, né, depois a gente vai até fazer uma surpresa para vocês, eu queria ler como presente para todos um poema, que é um poema que, para mim, né, ao lê-lo, me transportou para o momento, né, da morte do meu pai em Sevilha e para os momentos seguintes, né, de uma maneira muito carregada, né. Esse poema faz parte de um livro inédito que ele estava trabalhando e, ao contrário do Aurora, que são 31 poemas, é um livro de 13 poemas, né. Então, vai ser um livro pequeno, não sei se o Ledo, se a musa ia continuar não deixando ele em paz, se ele estivesse vivo, né? Esse poema chama-se O Lugar Sem Chave. Quem guarda durante a noite a chave do necrotério? Necrotério não tem chave, ele sempre fica aberto, seja de noite ou de dia, numa incessante porfia, no vai e vem interminável do entra e sai dos cadáveres, na fetidez do serão. Há sempre alguém de plantão, a mão cansada de abrir o gelado gavetão. E cesse toda esperança, a mortalha não tem bolso para guardar a poupança. Saibam todos os viventes, semente do inexistente, a vida sempre é de morte, o derradeiro mistério acaba no cemitério. Para o defunto ilusório, que estima o logro do fogo, termina no crematório, na trituração dos ossos, na fumaça que se esgarça e como um vômito alcança o céu da desesperança, no céu e sem pássaros. Este poema, que faz parte desse livro, que eu não sei se é um livro inacabado, porque na viagem para Sevilha, meu pai me falou, são 13 poemas, mas eu acho que pode ser um livro pequeno. Ele tinha um título, depois na viagem de trem ele mudou o título e tal. Vamos publicá-lo breve, porque antes ainda há o Aurora para ser editado, né? Vai ser editado no ano que vem. E, para terminar, eu queria convidar a todos para amanhã, sexta-feira, vamos lançar 2 livros do Ledo, que trouxe aqui para mostrar para vocês. O Aluno Relapso e Afastem-se das Hélices, que é um livro híbrido, assim como é o Confissões de um Poeta. E vamos também publicar o Mormaço, que é o livro de poesia que apareceu primeiro na Espanha e agora acaba de ser publicado, né? O Mormaço é publicado pela Contracapa, editora Contracapa, e o Afastem-se das Hélices e o Aluno Relapso é pela editora Picuri. Muito obrigado. Senhores acadêmicos, minhas senhoras, meus senhores, estamos aqui concluindo essa riquíssima e generosa mesa redonda sobre a poesia de Ledo Ivo. Como disse há pouco o Gonçalo, eu escrevi
o estudo introdutório para a poesia completa do Ledo. Foi realmente uma oportunidade rara e extraordinária que eu tive de revisitar a obra do grande poeta. Eu não esperava que o ensaio ficasse tão longo, às vezes até, não sei se abrangente demais, mas, como sublinhou o Gonçalo, acabou sendo um texto que circulou pelo mundo, sobretudo pelo mundo hispânico, e que foi traduzido, inclusive, para a língua de Cervantes. E o Ledo Ivo, brincalhão como sempre, em virtude do sucesso alcançado pelo texto, me dizia: eu me tornei pingente da sua glória. A glória era dele, estava publicando a poesia completa, né? Enfim, nesse ensaio introdutório, eu digo praticamente tudo o que me cabia dizer sobre a poesia do autor de Ninho de Cobras, mas gostaria aqui de recordar algumas coisas, pequenas observações que me parecem muito importantes quando se pensa na grandeza desse escritor, que foi, como Antônio Carlos Sequim salientou, muito mais do que poeta, um homem de letras. Ledo, eu costumava dizer que a memória dele era hipertrofiada, porque ele não se esquecia de nada do que lia, e ele havia lido uma quantidade de obras inacreditável, e lia sem parar, de maneira que eu sempre estava perguntando coisas a ele sobre livros que eu não tinha lido. Ledo viveu 88 anos. Desses 88 anos, 68 foram dedicados à poesia, porque ele estreou com 20 anos, em 1944, no âmbito daquela famosa geração de 45, a qual pertenceram também João Cabral de Melo Neto e Ferrer Goulart, os quais, como Ledo Ivo, acabaram transcendendo de muito os limites dessa escola. Ledo Ivo, como eu disse há pouco, não foi só poeta. Foi um dos maiores polígrafos que essa academia já possuiu, porque foi ensaísta, foi tradutor, foi cronista, foi contista, foi romancista, gênero no qual escreveu uma obra-prima chamada Ninho de Cobras, o primeiro livro sobre o qual eu escrevi, livro de autoria de Ledo Ivo. Foi um memorialista notável. Confissões de Poeta é um livro básico na literatura de língua portuguesa. Foi jornalista e, ainda de quebra, foi dramaturgo. Eu não me lembro em que... É uma coisa diabólica. É o Ledo. Eu não sei desligar essa porcaria. E ainda de quebra foi dramaturgo, né, com um drama chamado Calabar. Ledo Ivo recebeu muitos prêmios internacionais. Lembro aqui a poesia do mundo latino Víctor Sandoval, o Prêmio Casa das Américas, que ele ganhou no fim da vida como reconhecimento a Requiem, o Rosalía de Castro, do Pen Clube da Galiza,
e, em seus últimos anos, o Leteo, da Espanha, por conjunto de obras. E ganhou os principais prêmios nacionais aqui do Brasil. E, em 1995, o editor José Mário Pereira me perguntou se eu não queria escrever as orelhas de um livro do Ledo chamado Curral de Peixe. É um livro admirável. E 2 poemas me chamaram a atenção, porque são poemas que abordam uma das coisas com as quais permanentemente lida essa academia. Lá está no Estatuto, que nós zelamos pela língua portuguesa e a literatura brasileira, que estamos encarregados de preservar a memória dos grandes mestres da literatura brasileira. Não está no Estatuto, mas esta é a verdade, a lidar com esse difícil, ambíguo e complexo conceito de imortalidade. Então, nesse livro, aqui um poema de Ledo Ivo que se chama A Crepitação, que trata exatamente não do conceito da imortalidade, mas de algo que lhe é contíguo, que é o da nossa improbabilíssima eternidade. Diz o poema: qualquer vida é naufrágio e perdimento. Quando chegamos ao fim da restinga, encontramos apenas mar e vento. Onde estão nossos sonhos? Um etrante raio de sol sumiu entre a folhagem. Dentro de nós o dia fez-se pálido. Cercado pela luz da madrugada e de mim rodeado, estou sozinho entre as grutas da terra e a ira do mar. Última luz da derradeira festa, crepita na manhã a eternidade. E a eternidade é tudo o que me resta. O outro poema é de uma simplicidade quase franciscana. Eu me lembro o quanto me comovi quando o li a primeira vez. Um poema que qualquer pessoa pode entender e, ao mesmo tempo, ficar se perguntando: mas o que é a imortalidade? O poema se chama Os Pássaros e diz o seguinte: à brisa perguntei o que é a eternidade. Ela me respondeu uma simples aragem. O dia se fez água, as luzes se apagavam, sombras se levantavam nos impérios da areia. No horizonte medroso, os navios passavam junto aos currais de peixe. E os pássaros, na aragem, voavam, voavam rumo à eternidade. Quando eu reuni os poemas que acabaram compondo o último livro que eu publiquei, O Outro Lado, eu resolvi dedicar um dos poemas a Ledo Ivo. Esse poema se chama exatamente A Imortalidade. O que é a imortalidade? Um sopro que nos carrega para os confins da orfandade, onde o espírito se nega e de si já não recorda após a última entrega? Que luz é a que nos acorda quando a morte, em dada hora, bate à porta e chega à borda do ser que se vai embora, mas crê que não vai de todo, pois do invólucro que fora
algo fica em meio ao lodo que lhe veste o corpo morto com a púrpura do engodo? E o que cabe ao que foi torto e nunca exigiu conserto, irá chegar a algum porto? Será que na alma um aperto não lhe purgou a maldade quando do fim se viu perto? O que é a imortalidade? Uma insígnia? Uma medalha com que se louva a vaidade? Ou não será a mortalha que te poupa só a cara escanhoada na valha? Será talvez a mais rara das obras que publicaste, ou da crítica a mais cara? Será isso, já pensaste, a herança em que se resume o que aos amigos deixaste? Esquece. Sente o perfume de algo que se fez distante. Alguém que já foste, o gume de teu olhar relutante, quando viste no ermo cais que o tempo que segue adiante é o mesmo que volta atrás e embaralha a realidade e a desmantela e a desfaz. É isso a imortalidade. Esse eterno e estranho rio que corre em ti e te invade. E o mais é só o pavio de um lívido círio que arde no insuportável vazio que enche toda a tua tarde. Eu quero terminar essa mesa redonda, a qual, de alguma forma, vejo Leduivo ali no nicho, onde nos sentamos, com a última aparição do poeta, lendo um de seus poemas, pouquíssimos dias antes de falecer, numa reunião que se celebrou na Universidade Federal Fluminense. Conosco, o poeta que se foi e que agora está de volta. Minha pátria não é a língua portuguesa. Nenhuma língua é a pátria. Minha pátria é a terra mole e peganhenta onde nasci e o vento que sopra em Maceió. São os caranguejos que correm na lama dos mangues e o oceano cujas ondas continuam molhando os meus pés quando sonho. Minha pátria são os morcegos suspensos no forro das igrejas carcomidas. Os loucos que dançam ao entardecer no hospício junto ao mar e o céu encurvado pelas constelações. Minha pátria são os apitos dos navios e o farol no alto da colina. Minha pátria é a mão do mendigo na manhã radiosa. São os estaleiros apodrecidos e os cemitérios marinhos onde os meus ancestrais tuberculosos e empaludados não param de tossir e tremer nas noites frias, e o cheiro de açúcar nos armazéns portuários, e as tainhas que se debatem nas redes dos pescadores, e as restas de cebola enrodilhadas na treva, e a chuva que cai sobre os currais de peixe. A língua de que me utilizo não é e nunca foi a minha pátria. Nenhuma língua enganosa é a pátria. Ela serve apenas para que eu celebre a minha grande e pobre pátria muda, minha pátria desintérica e desdentada, sem gramática e sem dicionário, minha pátria sem língua e sem palavras. Está encerrada esta sessão.